Olá a todos. Sejam bem-vindos a um espaço de entrevistas do Jornal Sobre Tudo. É a primeira entrevista que vamos fazer aqui no jornal. Eu sou o Kevin Santos e hoje vou estar à conversa com o Gonçalo Pinto. E o Gonçalo tem 25 anos, é licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física pela Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e é também um treinador das camadas jovens do Clube União 1919, também de Coimbra, e sonha ir por aí além. Olá Gonçalo, como é que estás? Boa tarde, está tudo bem? E consigo? Está tudo. Está tudo bem também, obrigado. Eu- vamos conversar mais sobre futebol, não é? É natural. Claro. Eu para começar, eu gostava de perguntar, de conhecer um pouco sobre o teu percurso no desporto. Como é que começou o teu gosto ou o teu percurso no desporto, mais concretamente no futebol, não é? É, é algo que surgiu logo desde criança? Começaste a praticar desporto ou surgiu mais tarde só? Olha, o gosto pelo futebol eu acho que foi mesmo de criança, de pequenino. Desde que me lembro que andava sempre com uma bola atrás. Pronto. Comecei a jogar desde pequenino, entrei nos cológios de formação, no Dínamo, em Viseu. Tive lá 1 ou 2 anos, depois estive no Viseu Benfica também cerca de meio ano, 1 ano, e acabei depois dos últimos 2 anos, juvenil e júnior, dos colões de formação, acabei no Ranhados. Pronto. É, tu já Isto tens como uma jogador. carreira longa, tu. Não, fraquíssimo. Isto de carreira como jogador de futebol, muito fraca, tive pouca formação. Depois, infelizmente, vim para a faculdade, parei de jogar, porque ainda joguei no primeiro ano de faculdade, só que estava cá durante a semana em Coimbra, chegava à sexta-feira a Viseu, fazia só um treino e no sábado à tarde tinha jogo, ou seja, treinava uma vez e jogava, pá, não, não dava. Entretanto, depois parei porque cheguei ao terceiro ano da faculdade também e precisava de fazer estágio, que eu segui, tinha no terceiro ano tens que escolher uma desporto de opção, uma cadeira, e eu escolhi futebol, como é óbvio, e depois tens que fazer um estágio num clube, onde tens que fazer relatórios de treinos e observar alguns jogos. E na altura, eu, como morava ali no bairro Norte de Matos, que é ao pé do campo do União de Coimbra, na Arregaça, pus-me lá, pronto. Fui falar lá com o diretor, que na altura era o Vítor Silva, e consegui arranjar um horário na altura para ficar a observar treinos dos infantis, que era o Mister Miguel Valença. Pronto, ele aceitou, foi impecável comigo, ajudou-me bastante, só que depois o meu estágio foi muito curtinho, porquê? Porque na altura precisavam de um treinador para pedidos. E eu então, em vez de ficar a observar treinos, fiquei logo como treinador dos Já petizes, estavas a treinar lá. sem informação nenhuma, completamente atirado aos lobos. Passado uma semana, Eras tu precisaram e de um eles, não é? treinador. Sim, sim, e os É. miúdos também, sim, autênticos, zerinho ainda, iniciação total, primeiro ano de futebol, portanto, é também um trabalho muito complexo com os miúdos de iniciação. Depois, passado uma semana, precisaram de um treinador para traquinas, eu fiquei com petis e traquinas, e um mês depois precisavam de um treinador para Benjamins B. E eu, no meu primeiro ano, assumi 3 escalões logo. Foi Benjamins B, traquinas e petis. Foi assim, uma loucura, pronto. Foi um ano atípico, para começar. Foi difícil, foi muito difícil gerir emocionalmente as crianças e os treinos. Era muita gente e eu estava sozinho, mas acho que foi isso que me fez crescer muito. Aprendi bastante, um, e tinha que me desenrascar completamente sozinho. E os miúdos também ajudaram. É preciso Mas, dizer, mas achas que a tua ideia de ser treinador surgiu assim, como essas oportunidades, ou já pensavas eu ser já mesmo estava, treinador antes? sim, eu já estava com a ideia quando acabei de jogar, já estava mais na ideia de treinar, porque eu sempre gostei. Eu já quando jogava havia treinos em que o Mister não chegava atrasado ou tinha coisas para tratar e pedia-me a mim que era o capitão para orientar a parte inicial do treino. Pronto. Tu já Então já treinavas a daí jogar, eras era jogador-treinador, ou treinavas treinador-jogador, mesmo como se diz. Já tinha o Exatamente. gostinho por isso, sim. Mas, Pronto, e depois, ou diz. seja, nasce aí mesmo o gosto por treinador, nunca ponderaste sequer outra posição no futebol, porque temos Não, muitas não. funções Sim, neste sim, mundo, mas não é? não. E É foi mesmo logo, treinador. sim, logo de início que
que pensei em ser treinador e nunca tive, pelo menos para já, iniciativa para exercer outro Então cargo. essas oportunidades acabam por cair do céu, mas eram as oportunidades que tu querias, basicamente. Sim, basicamente, sim. Não era se calhar em começar logo assim com 3 equipas de repente, Se mas calhar 3 de uma vez também não, sim, né? se calhar não, mas pronto, mas acho que me ajudou bastante isso, essa experiência. Pronto. Isto foi o primeiro ano. O segundo ano já estava a treinar Traquinas e Benjamins B, 2 escalões só. Fui campeão de série com os Traquinas, cheguei à fase final, ficámos em terceiro lugar. E fui segundo classificado na taça de encerramento com os Benjamins B. Pronto, isto foi no segundo ano. No meu terceiro ano foi o salto que dei para o Sporting. Fui contratado para o Sporting, fiquei na AFS Coimbra, na Academia de Formação Sporting Coimbra, que abriram cá, e fiquei com os Benjamins Sub-11, na altura, técnico. Pronto, depois até meio do ano nós treinávamos no complexo de um clube cá em Coimbra, que é o Ansan. Eles até precisavam de um treinador para os escalões mais baixinhos, neste caso os Traquinas, e eu até na altura, antes de ir ao treino do Sporting, dava o treino ao clube onde nós Ou usávamos seja, estes escalões nunca para dar mais deixaste a ajuda. União. Deixei, Ai, nesse ano que fui para o deixaste a União Sporting, deixei a nesse ano. União, sim, Ok. foi o único, sim, fui para o Sporting e tive lá uns mesitos a ajudar nos escalões do Ansan, nos mais de iniciação, esquinas, estive a ajudar lá o treinador deles, Exato. pronto. Depois disso, no final desse ano, voltei a sair do Sporting e voltei para a União, onde estou há 5 anos já. Mas acabaste por sair por opção ou eles já não tinham a equipa em Foi, Coimbra? Ou... depois a equipa até se desagregou, até houve dispensas, mas foi por opção deles, neste caso. Não foi por opção minha, foram eles que chegámos a acordo depois para sair, pronto. E eu voltei para a União. E é de onde estou desde agora, há 5 anos já, e estou com a mesma equipa desde sempre. Estou com a geração de Ou, 2008, se- ou seja, estás basicamente a subir de escalão como eles estão a subir de todos escalão, não os é? As anos, crianças. exatamente. Desde Ok. os traquinas que os Muito. apanhei, já vamos nos iniciados de primeiro ano, sub-14, futebol de 11 já, e tenho sido sempre o treinador deles, à É, exceção do ano em que fui para o Sporting. Pronto. exato. Eh, Deve ser Temos muito conseguido, engraçado é muito, é ver a muito. evolução dos É. miúdos. Não só, Sim, não só é no um futebol, trabalho não é? que é um trabalho que eu ainda conheço poucos treinadores que eu tenho feito. O mesmo treinador acompanhar ano após ano a equipa, não há muita gente a fazê-lo. Uns dizem que é benéfico, outros não concordam tanto, acham que os Podem ir por atletas aquela de deviam. estar sempre a treinar com a mesma Sim, pessoa e não exatamente. evoluis ou não vês outras visões, não é? Do Sim, há jogo, se calhar é perspectivas, por aí. pronto. Eu neste caso não concordo porque, bem ou mal, ao longo dos anos, tenho conseguido resultados com os miúdos. Temos marcado presença sempre nas fases finais do campeonato, e os miúdos têm evoluído, têm evoluído. Tenho tido algumas chamadas dos meus atletas para Sporting, para Benfica, todos os anos, Isso é incrível, deve sentir portanto, um orgulho tremendo quando isso sim, acontece. tremendo, tremendo. Já tenho 3 jogadores no Sporting, que foram meus jogadores, portanto não é pera fácil, mas com trabalho tudo se consegue. E um dia vais lá tu Ahm, parar, pá, né? Era bom, com calminha, um passinho de cada É vez, um passo de cada voltar vez, outra vez, exatamente. não era mal pensado, mas para já estou aqui nesta luta e o União, como não sei se sabes, foi à falência há uns anos. Isto houve uma reestruturação, Isso que era a União de já Coimbra. eu não conheço. Foi É, 2 então anos mudou de depois de eu nome, ter era, entrado. era a União de Mudou, era a Coimbra, União de agora que é o Coimbra Clube União 1919, não 19-19, é? exatamente, Exato. pronto. E desde a reestruturação que isto se tem andado devagarinho a tentarmos subir, e este ano foi um grande salto. Os séniores da União estão no Campeonato de Portugal. Já estão a um Temos os passinho escalões, do topo. sim, sim, temos os escalões de formação, os júniores e juvenis a lutar para a subida para as nacionais, temos o escalão de iniciados sub-15 na nacional, e temos algumas equipas do futebol de 7 a lutar para as fases finais. Portanto, estamos a crescer, Ou seja, não devagarinho, é, mas estamos a crescer. é as crianças, és tu, é o clube, está tudo a É crescer o ao mesmo clube, tempo. sim. É uma Estamos todos a evolução tentar remar para o mesmo geral. lado e a fazer crescer a União, que é, como se costuma dizer, um gigante adormecido de Coimbra. Tem Exatamente. sido só a académica seca aqui, E ou mesmo a tenta secar académica tudo. também anda um bocado tremida, né?
agora Sim, está sim. assim um Outros bocado mais tempos. definido. É um Pois. bocadinho. Um bocadinho. Então tu basicamente foste para Coimbra para estudar, não é? A Sim. primeira vez foste para estudar, não é? Agora és licenciado e ficaste em Coimbra porque estás totalmente dedicado a treinador, eh, ou há outro motivo? Olha, eu muito sinceramente eu fiquei em Coimbra porque fiquei completamente agarrado a estes miúdos e à equipa. Estou aqui a desenvolver um trabalho que estou a gostar mesmo muito, e além disso também sou técnico da EX, estou a dar Educação Física e Expressões Lúdicas ao quarto ano na Escola de Almedina, na Baixa. E também estou a fazer auditorias um part-time no Coimbra Shopping. Tenho 3 empregos. Começa às 10 da manhã e acaba às 9h30 da noite a dar treinos. De segunda a sexta-feira e sábado e domingo. Sábado jogo com sub-13 e domingo jogo com sub-14. Os sub-14 são os meus desde sempre, os meus miúdos desde os traquinas, e o sub-13 é um escalão que eu estou a treinar este ano, a ajudar o Mister José Vítor, que é o escalão de formação, o último do futebol de 7, portanto o anterior ao sub-14. Eu estou a fazer a ponte entre o futebol de 7 e o futebol de 11. Exatamente. Pronto, que também é um trabalho muito difícil. Estás a viver um ritmo alucinante agora. Tu não Completamente. paras. Não, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite, não paro. É sempre a andar. Pronto. Mas dá gosto. Quem corre por gosto. Eu ia perguntar-te quais são as tuas maiores dificuldades, ou quais foram as tuas maiores dificuldades neste percurso, mas se calhar já estás a responder agora. É que três trabalhos ao mesmo tempo. Sim, antes de estar licenciado, era conseguir gerir tudo. Ir às aulas, fazer as cadeiras todas e depois dar atenção máxima aos miúdos, porque eu acho que a parte mais difícil de ser treinador dos escalões de formação é entender as crianças e saber levá-las, porque há muita gente que pode perceber de futebol, mas perceber do ser humano e das crianças acho que é a parte mais difícil. Saber levá-las e tu tens de baixar completamente Tens à de ser idade delas e à posição professor, delas. um psicólogo, um pai, Tu tudo. és tudo, Exatamente. sim, tudo. E eu dos meus costumo dizer até que sou o segundo pai, porque já estou com eles há tantos anos que eu conheço os gingeiro, eles Com comigo não tantos têm anos. hipótese. Pronto. Mas foi uma adaptação difícil, porque tu às vezes há coisas básicas no treino que tu vês e perguntas-te, pá, como é que eles não fazem isto? Como é que eles não percebem? E aí assim, depois é que tu te lembras, porque são crianças. Pronto. E isto na altura, para Mas quem isso está a também começar, serve para tu te preparares para o futuro, porque pronto, estamos a falar de crianças, é natural que vai ser mais difícil que elas interiorizem as coisas, só que também há adultos e vais dar conta disso no futuro, que também têm mais dificuldade, ou há uns que têm mais, outros menos, dificuldade de interiorizar as coisas e de executar. E também se calhar serve-te um bocadinho sim, sem dúvida. experiência para lidar com esses Sem dúvida. problemas. Até eu, quando jogava no escalão de júniores, que era o último ano, tinha dificuldades em algumas coisas. Quanto mais crianças de 13 anos, não é? Pronto. Exato. Mas acho que o mais difícil é arranjar maneiras ou truques de os saber levar e de os fazer entender as coisas. É um processo difícil e demorado. Há gente que pensa que pôr meninos a jogar futebol, seja de 7 ou seja de 11, é numa semana ou no mês, e abarrar muito e muitos treinos e está feito, mas não, é um processo muito longo e eu digo, posso estar aqui a dar um tiro, mas eu digo, para mim o processo são anos, anos. Para pôr uma equipa a jogar futebol a sério, são anos. É muito Eu tempo para acredito que preparar. seja mesmo muito difícil, porque para além de serem crianças, depois cada um tem as suas individualidades, tens que saber Exato, lidar com cada um, é que não são todos exatamente, iguais, não é? E cada um tem sim. as suas individualidades. E não esquecendo que há meninos que vão para o futebol e se calhar não têm tanto jeito, e tu Sim, não é podes para fazer praticar essa desporto, separação, mas exatamente, só é que a tu tens formação. que agregar toda a gente ali. Sim, toda a gente joga, e tu tens que ali também ter um trabalho quase de ginástica para não se notar, se calhar às vezes nos jogos, tanta diferença entre os melhores e os piores, tentar equilibrar a equipa, Equilibrar mais. dar tempo de jogo aos que jogam menos. Pronto, acho que é um trabalho assim mais difícil a gestão, principalmente a gestão. A gestão, nos escolas de formação é o que Nesse eu acho mais aspecto difícil.
as camadas jovens, os escalões de formação são muito mais difíceis mesmo, difíceis do que o escalão principal, as equipas principais, não é? Porque tu numa equipa principal é por meritocracia, normalmente, não é? O que trabalha mais joga, Sim. o que tem mais Costuma qualidade ser. joga, normalmente, não é? Salvo Sim, raras sim. exceções, mas isso pronto, Sim. são à parte. Enquanto que nas camadas jovens já tens essa... É Tens outra que preocupação. juntar toda a gente, porque senão Sim. também vai causar problemas à própria criança e até a ti com a família, não é? Sabe-se lá. Exato, e os miúdos estão ali é para jogar, basicamente, e é para aprender. E Sim, é o que tu dizes, nos séniores, eles estão lá, é porque têm que saber jogar ou têm que jogar. Não exatamente. vai ali, não chega ali nenhum adulto para os séniores em que é a primeira vez está a jogar. Olha, o primeiro ano vai-nos experimentar. Isso já não acontece. E nos Esse é escalões de engraçado. formação tens tudo, gente que joga desde bebé quase, ou o primeiro ano de futebol, ou que esteve parado durante não sei quantos anos e agora voltou ao futebol. Pronto, tens tudo. E o grande objetivo é, a época vai começar, vais ter jogos, tens 15, 20, 30 miúdos e tens tentado pôr todos ao mesmo nível. Porque vais chegar ao jogo e tens o 7 ou 11 inicial e tens o banco, só que depois a grande competitividade dos treinadores é mexer na equipa. Às vezes tu tens um bom 7 ou um bom 11, mas depois trocas ali Não uns no tens mais banco nada. e a coisa treme. Pronto, e acho que o grande desafio é ter uma equipa muito uniforme e homogénea a jogar. Qualidade, pelo menos a qualidade homogénea. Isso é muito difícil mesmo. Eu vou voltar aqui um bocadinho à questão dos três trabalhos, porque basicamente estás-te a Sim, desdobrar em três, não é? Durante um dia inteiro. Parece que os teus dias têm que ter mais que 24 horas agora. às Eu vezes queria eu te precisava. eu queria perguntar-te se isso é algo que fazes porque opa, queres por opção ou tens mesmo que o fazer. O ser treinador não sustenta, não dá. Olha, infelizmente, não sei se é novidade para muitos ou não, mas o futebol de formação não alimenta, nem paga as contas, infelizmente. Infelizmente, pronto. É uma mentalidade que está muito mal, que é na Primeira Liga, ou nas treinadores de Champions recebem milhares e os treinadores de crianças Milhões. receberem pouco, ou milhões neste caso, sim. Quando se calhar os treinadores que deviam ser ou que devem ser mais especializados são os treinadores das crianças, porque é um contexto totalmente diferente e tu tens que ser super profissional, atento a todos os pormenores, não te pode falhar nada, desde a gestão, enquanto que nos séniores é diferente. E a meu ver, eu acho que os treinadores de formação deviam receber igual, ou pelo menos haver um aumentozinho em relação ao treinador de séniores. Ou seja, Porque, se houvesse alguma mudança, mesmo eu ia dizer no futebol português, mas se calhar é mundial mesmo, se houvesse alguma sim, diferença, era a valorização dos formadores, digamos assim. dos treinadores de formação, sim, sem dúvida. Exato. Acho que somos muito explorados e é um trabalho ingrato, porque eu pelo menos falo da minha parte, em que nos primeiros anos eu andava ali 4 ou 5 vezes por semana a dar 1 e 2 treinos ou 3, e ao fim de semana jogos e ir buscar miúdos e levar miúdos e tratar quando tu não tens adjuntos nem seccionistas, és tu que tratas do material, és tu que fazes É, as fichas de jogo, és tu que levas os equipamentos, és tu que às vezes pedes ao clube os lanches e tens que andar a fazer as sandes no intervalo ou no fim do jogo para dar aos miúdos, és tudo. ainda tens depois de És trazer a casa, treinador, pronto, és tudo. treinador, diretor, Team manager, apanha bolas, basicamente. tudo, tudo, É, tudo. tudo, tudo, dá tudo. Pá, e depois as pessoas não entendem que muitas vezes, por exemplo, preciso ter uma reunião, ou é preciso dar mais um treino, ou é preciso ficar com os miúdos e ir para um torneio o dia todo, etc. Só que as pessoas têm outros trabalhos e esquecem-se que às vezes querem mais ou não estamos a conseguir trabalhar bem e devíamos investir mais no treino e fazer uns planos de treino melhores e ter mais reuniões de exercícios, etc, etc. Só que depois esquecem-se que o que recebemos não paga essas horas e as pessoas têm que comer, e então têm que arranjar outros trabalhos para se conseguir sustentar. E Ou seja, infelizmente, há uma demanda por muito trabalho, por qualidade de trabalho, mas depois não é paga. É, algo, exatamente, é algo que até é um exatamente. bocado. Ser paga é só que é pouco, ou não Opa, chega, se não é neste caso. paga, não há uma O que não devia, há.
não há um Para o número de equilíbrio horas de aqui. trabalho, sim. Para o número de horas de trabalho não há o equilíbrio de orçamento, sim. Isso é verdade. Basicamente, um treinador profissional, não é? Que já está no topo, nem sequer põe a equação, vou trabalhar como sei lá o quê, X horas para me manter, não é? Já está a receber Sim, um salário sustentável, não é? Já permite uma vida sustentável, enquanto que depois na formação, como é o teu caso, não é? Estás aí, tens que arranjar outras formas de equilibrar a tua vida para continuar a lutar sim, pelo sonho, não é? Basicamente. sim. E aí uma questão que entra que, por exemplo, eu estou a fazer auditorias, estou a dar aulas e estou a treinar porque eu quero e porque eu preciso. Mas felizmente tenho um pai e uma mãe que me podem dar condições e que me ajudam quando eu preciso. Porque muitas das vezes, epá, eu tenho casos, conheço casos de colegas que acontece isso e é o que eu costumo dizer. Chama-me tolo pelo que eu vou dizer, mas é assim que eu penso, que o meu trabalho mesmo é quando chego ao fim do dia e vou dar treinos. Isso é o que eu considero o meu trabalho. E as aulas e as auditorias para mim é o part-time, mas é onde eu tiro mais dinheiro e é onde me permite viver. E tenho colegas meus com 30, com 40, com 50 anos, que é exatamente o contrário. Eles estão numa empresa o dia todo, 8 horas por dia, como uma pessoa normal, e ao fim do dia é que vão para o hobbyzinho para tirar um rendimento extra, que é os treinos. Eu acho que essa ideia, que infelizmente eles não têm culpa, porque têm que pôr pão na mesa e têm filhos e têm uma Se calhar família para sustentar. já foram condenados a essa ideia, se calhar, não é? Exatamente, Se calhar. porque impossibilidades da vida ou outra coisa acabaram por estagnar e por ficar ali, e então são treinadores, só que têm a vida, têm um emprego já às 8 horas diárias e aquilo é só um hobby. E a meu ver, isto depois é um bocado chato porque tu começas-te a habituar, depois começas a crescer, começas a ficar mais velho, começas a ter família, e este sonho vai cada vez descendo mais porque há muitos treinadores, é muito difícil chegar-se lá em cima. E depois há aquela. Houve. Atualmente, se calhar, nem está tão na berra, mas só que houve nos últimos 2, 3, 4 anos a moda do ser treinador e toda a Sim, gente quer sim. ser treinador, mas é Como algo eu lhe digo, que. foi a moda dos treinadeiros. Nem é bem treinadores, foi os Exatamente. treinadeiros. Pronto, que hoje em dia toda a gente quer ser treinadeiro, como eu costumo dizer. Ahm, Só que lá está, quem não tem, infelizmente, quem não tem possibilidades de ir alimentando o sonho, que é estar nos escalões de formação a receber pouco e não tem um backup por trás para sustentar, tem que começar a cortar o sonho, e a desligar um bocado e a tentar arranjar trabalho noutro sítio, porque tem que cair de algum lado o dinheiro. Pronto. E lá se vão E perdendo possíveis talentos porque lá são possíveis, sim, não há um exato. apoio a Ou esta não há geração. ou não tem, sim. E neste caso os clubes apoiam como podem. Os salários são mais ou menos, acho que são mais ou menos iguais entre clubes, à exceção de Sporting, Benfica e Porto, Claro, que, o poder é e outro. alguns, sim, que o poder é outro e já pagam mais alguma coisa nos escalões de formação, mas mesmo assim, eu conheço treinadores do Sporting na formação que não fazem só disso vida, que treinam a formação do Sporting e que dão aulas de educação física também ou têm outro emprego. Só que lá está, já é mais alguma coisa que recebem e já podem despender mais horas do dia nesse trabalho. Porque é muito trabalho. As pessoas pensam que é chegar ali às 6 horas da tarde, com apito e com um bocado de bolas, dar o treininho, coletes, dividir em equipas e pôr a jogar. E não esquecem-se do trabalho que há para trás, que é desde o trabalho de logística dos jogadores, trabalhar os posicionamentos, planos de treino, planeamento, macrociclos, mesociclos, microciclos, planeamento de jogo. Pronto, eu não vou estar aqui a ser específico, mas há uma carrada de coisas a fazer por trás dos treinos e dos jogos, que nos obriga a sentar e estar aqui a errar, a ter ideias, a reformular ideias de exercícios, de métodos, de treino, metodologias, que demora e Porque que tu também custa. tens de jogar com... Eu lembro-me da minha pouca experiência como jogador, que era nos torneios de verão e tal. Eh, eu jo- Era preciso jogar muito com os miúdos, connosco na altura, porque havia o treino físico, há o treino
o futebol puro, não é? É jogar a bola, mas não pode ser assim, não é? Tem que haver um plano, tem que haver uma estratégia e depois há o treino físico e o treino estratégico ali mesmo. Tu tens que estar aqui, tu tens que estar ali. Isso deve Sim. ser mesmo muito difícil de colocar É, nas crianças. e E de as principalmente, por motivar. exemplo, sim, isso é o mais importante e o mais difícil, como eu disse, é saber levar os miúdos por ti mesmo, tocar-lhes no coração, como eu costumo dizer, e fazer com que eles te sigam piamente, que eu acho que estou a conseguir com os meus atletas, só que depois é o caso como eu estou a ter este ano, que eu tenho 30 atletas no sub-14, e tenho 30 atletas onde tenho jogadores aqui, jogadores aqui, jogadores aqui e jogadores aqui. E tu tens que arranjar uma maneira de ter exercícios onde seja adaptável para todos, onde sejam todos a fazer, trabalhar, uns Mas tens precisam um mais de plantel condição física. de 30 para jogar em 7, num Não, 7 neste caso é o inicial. sub-14, Ah, é futebol sub-14 de já é 11. 11, já é É 11. futebol de 11, sim, mas mesmo Desculpa, assim, um lapso. plantel de Mas 30 mesmo assim é para longo. futebol de 11 é enorme, sim, é enorme. Acho que o ideal é 24, 25 jogadores. Se fosse uma Ah, equipa principal, se calhar já não era assim tão grave, porque normalmente tens um plantel de 25, mais ou menos. Depois convocas os 18, 19, é lá está, 18, fica sempre sim. gente de fora, mas tu nas crianças não podes deixar aqueles excedentes, não é? Sim, mas neste caso deixo, e é uma coisa que Ai, deixas, não é mesmo? Eu deixa, pensava eu tenho que fazer que uma tinhas que convocatória levar de mesmo toda 18 a gente. jogadores. Não, eu Ah, levo só 18, é normal. Só que está a acontecer uma coisa muito boa este ano, que é, normalmente tu estás numa equipa, imagina, e chegas lá e tens lá 25 colegas teus ou 30 colegas teus que neste caso treinar, e tu estás a ver que nem és opção para o treinador. Pá, normalmente os miúdos começam a ir saindo, ou começam a procurar outro clube que lhe dê mais oportunidades. Este ano está a acontecer uma coisa brutal comigo também no nosso escalão, que é os 30 que eu tenho, há miúdos que têm ainda dificuldades para o futebol 11, que não estão 1 ou 2 graus abaixo de outros colegas que têm jogado mais, mas ninguém arreda pé. O meu treino começa às 19h30, eu às 19 já lá tenho metade da equipa. Eu vou jogar fora ou em casa e os miúdos que não estão inscritos ou que não são convocados vão ver os jogos. incrível. Pá, sim, É uma diferença de estão. mentalidade já Vê-se que eles querem mesmo, e que confiam e que acreditam em mim e que querem andar atrás da equipa para todo lado, opá, e ver isto, é muito recompensador e é bom, mas quer dizer que consegues perceber mesmo aquela criança que vai para ali e que está com o foco, eu quero ser jogador profissional e ir ao topo, e aquele que está lá só porque pronto, o pai sim, dá disse que para tem que ver, ir. dá para ver perfeitamente, sim, tu tens lá miúdos que tu não lhes precisas dizer nada, eles estão ali, estão focadíssimos, no treino e a absorver tudo o que eu digo e para tentar ser melhores. Depois tens aqueles miúdos que vão para ali só para mandar uns penaltis e para correr um bocadinho, para não estarem em casa, para os pais não chatear, pronto. E depois tens miúdos, tenho o caso, infelizmente tenho o caso, tens miúdos que querem muito e vê-se que querem muito e que te fazem perguntas para ir ver Mas jogos de jogadores, tudo, mas que infelizmente, não dá. tecnicamente são pouco evoluídos ou são fracos, Acho que era e eu, não acho vão que lá era chegar. eu. E não Acho vão que lá chegar. esse tipo de criança era eu. Eu até queria, Pá, mas. mas é como eu digo, é assim, nós não nascemos todos para a mesma coisa e há tanta coisa para Exato, se fazer na vida que não, acho que não é um problema. E é o que eu costumo exato. dizer aos meus miúdos, não, tenho miúdos que já desistiram do futebol, tenho miúdos que desistiram e voltaram, e aos que desistiram, disse a muitos, pá, não és bom aqui, mas aposto que és ótima na matemática, ou na música, ou noutra coisa qualquer, e acho que A tens que verdade investir é no que essa. és bom ou no que tu gostas. Mas por acaso eu estou a abrir uma grande exceção este ano, que é, tenho 30 jogadores, porque há lá muitos meninos que eu acho que era um bocado ingrato e injusto da minha parte mandá-los embora, porque apesar de não serem tão evoluídos, sempre estiveram lá e vão aos treinos e aplicam-se e lutam. Mas E eu acho que isso este ano, podem não ser tão bons tecnicamente a jogar, mas podem ser melhores noutras características. Mental, por exemplo, o mental é sim, muito sim, importante sim, para uma equipe. sim, mentalmente e em termos de motivação e de vontade, tem Eu, muita. eu recordo-me que havia sempre o mais engraçadinho, há sempre o mais Sim, motivador, sim, que está sempre ali. Pode não sim, eu ser o tenho, eu melhor, tenho mas está tudo. sempre a puxar Sim, a pelos puxar outros. pelos outros, sim, sim. E como eu te estava a dizer, neste caso, eu deveria ter dispensado muitos atletas este ano, porque estou com um plantel gigante, e não dispensei
porque acho que os miúdos mereciam. E eles entenderam que iam ficar, mas que iam jogar pouco, que há miúdos com muita qualidade, pá, e mesmo assim são esses miúdos que mesmo não jogando, pá, vão aos treinos todos, estão lá a ver jogos. Alguns já tiveram a recompensa de ser convocados, outros infelizmente ainda não, porque ainda não, o campeonato assim ainda não o permitiu, mas olha, estou muito impressionado com esse lote de miúdos que eu deixei ficar e que não têm tido tantas oportunidades, porque até com a direção já tinha falado e tínhamos chegado à conclusão que mais mês, menos mês, eles iam começar a abandonar o barco porque iam perceber que havia muita gente, que não iam jogar. Pá, e não está a acontecer. Ainda ninguém se foi embora, os miúdos estão cá todos, estamos em dezembro já, acabou hoje a primeira volta do campeonato, e têm todos na máxima disponibilidade, sempre a querer mais, e arrumar para o mesmo lado, que é o que eu quero. Pronto. Exato. Isso E acho que está a é muito correr bem bom. o campeonato ou nem por isso? Olha, isso aí é que já é outra conversa. Olha, eu tenho, em relação ao sub-14, maioritariamente são atletas de primeiro ano, é o primeiro ano de futebol de 11 deles, e como deves imaginar, do futebol de 7 para o futebol de 11 é um salto brutal. Eu fiquei muito chateado porque eu este ano queria que os meus miúdos fossem para o futebol de 9, porque acho que é a melhor transição que pode haver do futebol de 7 para o de 11, era passar primeiro num ano de futebol de 9. Não o pudemos fazer no ano passado em infantis sub-13, que é o último ano de futebol de 7, já poderiam jogar futebol de 9, mas não foi possível, ficámos no futebol de 7 e fomos à fase de campeões de terceiro lugar no ano passado e no ano anterior fomos à fase de campeão de primeiro lugar, tenho ido sempre às fases finais. Este ano, como deves imaginar, passado um campo de 7 para um campo de 11, nunca É jogaram, muito infelizmente difícil. não tive a oportunidade para treinar futebol de 11 no final da época, nem futebol de 9. Quis matriculá-los no campeonato de futebol de 9, mas não foi possível, e está a ser difícil. Está a ser difícil. Já ganhámos Tu um no jogo. início da época tens uma pré-época como no futebol Tenho, normal, tenho. ok. Sim, sim. Nós este ano começámos a pré-época a 16 de agosto. Até foi bastante cedo, porque eu sabia que ia ter muitas dificuldades, sabia que era preciso trabalhar devido a esta discrepância de nível do plantel que eu tenho. Comecei mais cedo, pá, e mesmo assim, atenção, estou a perder a maior parte dos jogos, mas nota-se evolução, que é o que eu quero. É o mais Eh, importante. este, Eu, este ano é assim, não se pode ligar a resultados, porque este ano eu eu sabia que ia ser acho um que processo muito difícil. isso é um debate muito interessante dos escalões de formação. Se o que importa é jogar e ter rendimento, ou se o que importa se é ter os próprios resultados, ou se é mesmo só jogar e aprender. Isso é um debate Olha, muito interessante. é verdade, eu aí é assim, eu não sou muito hipócrita nisso, porque é assim, toda a gente diz que no futebol de formação têm que jogar, mas depois quando perdem, até os pais ficam chateados e não gostam, e Exatamente. toda a gente quer ganhar. Portanto, a minha Ah, ideia é a seguinte: se tu trabalhares bem, e se os miúdos assimilarem as tuas ideias, os processos e evoluírem, tu automaticamente vais ter resultados, dê para onde der. Se os miúdos só ver evolução, se eles treinarem bem, se eles jogarem, podes ou não, ok, pode acontecer não teres resultados, mas a maior parte das vezes tu vais ter Isso é o resultados e ideal. vais ganhar. Estás a perceber? É assim, Isso é o se eu dou ideal. muito Isso é o valor, é, ideal. é o ideal, é o expoente máximo, pronto. Se eu dou muito valor aos resultados, pessoalmente, às vezes não transmito tanto para os miúdos, mas eu dou. Eu dou valor aos resultados porque acho Eu- que mas eu ninguém acho que gosta de isso é, perder. é importante. Eu acho que é importante porque a base logo do futebol, do desporto, é quereres ganhar, não é? É Se começar o a fomentar objetivo essa não ideia é, nos se o miúdos, claro, objetivo não essa for garra. ganhar, se o objetivo não for ganhar, qual é que é o objetivo? O que é que eu estou aqui a Claro, fazer? é isso. Para Por isso isso acho ficavam, como que eu costumava dizer, ficavam no intervalo quando acaba a escola, tens ali aquela hora do apoio, pá, ficam no campo da escola a jogar futebol. E aí toda a gente ganha, toda a gente perde. Era o que eu costumava dizer quando eles eram mais pequeninos. Opa, e eu acho que tu não podes ser hipócrita nisso, porque tu não vais dizer aos miúdos que não queres ganhar ou que não é importante. Ok? Até pode haver situações, torneios ou um jogo amigável em que podes passar essa informação. E atenção, eu digo sempre que quero ganhar, mas digo sempre que quero ganhar a jogar bem, e a respeitar o adversário, a respeitar os árbitros fair e, play. e a seguir o nosso processo, ok? Por exemplo, acontece N vezes eu podia marcar um golo a mandar o guarda-redes bater diretamente, sobe trabanca e a bater no ponta-lança. E eu obrigo os meus meninos desde pequeninos a sair a jogar, sempre. É uma coisa fundamental para mim, por exemplo.
E isso eu respeito muito as minhas ideias de jogo. Quanto ao ganhar, eu acho que tu, a trabalhar bem, nos treinos, os miúdos acabam por evoluir e os resultados aparecem sempre. Portanto, isso aí, o ganhar ou perder, eu acho que não. As pessoas que dizem que quando não interessa muito os resultados, interessa sempre. Interessa sempre, bem ou mal, ou muito ou pouco, vai interessar sempre. Mas o mais importante mesmo, antes disso eu concordo, antes dos resultados, é a evolução. Porque eu prefiro perder, aqui sim, agora, posso-me estar a contrariar, mas eu prefiro perder um jogo por ou empatar e jogar muito bem, mas houve bolas que não entraram, É ou uma sinal que está finalização, a evoluir a exatamente, ideia de jogo sim, e tudo. ou uma finalização que não deu, ou que bateu no poste, ou uma jogada que ali falhou o último passe, do que ganhar um jogo 1-0 ou 2-1 à rasquinha, só Sem estar sobe a na fazer frente nada. e ai meu Deus, sim. Pá, pronto, isso é a minha ideia, estás a perceber? Se Agora, se for calhar, assim, faz sentido. Se for arrancar a vitória, peço desculpa para quem gosta do Mourinho, mas arrancar uma vitória a Mourinho, daquele estilo defensivo, só para, mesmo para ganhar, isso claro que não é sim, benéfico a nível de formação, não é? por exemplo, sim, eu aí já não Agora, concordo com isso. se for jogar a tiki-taka de Guardiola 2010 ou 2009 e acabas a Sim, perder, mas já há aquele entrosamento todo, aí sim, é mais benéfico. Aí e vês concordo, né? futebol, e vês futebol, sim. Exato, exatamente. E já tive, Acabo por concordar também. sim, 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 sim. E já tive um exemplo de este ano que perdi o jogo e joguei muito bem e jogámos melhor com o adversário e até o treinador. Houve um momento nunca mais me esqueço. Houve um momento do jogo em que o treinador eu estava a perder 3-0 já com menos um e eles estavam encostados nas redes lá atrás. E equipa toda de segundo ano, miúdos muito maturados, os meus todos primeiro ano pequeninos, e aos 60 minutos de jogo, 70, estava 2-0, e o treinador deles grita assim para o ar: ainda bem que eles são de primeiro ano, porque se fossem de segundo nós estávamos a levar um saco monumental. Pá, e eu gostei de ouvir isto do outro lado do banco, percebes? Eu fiquei de peito cheio, Exato. claro, porque quer dizer que o Eu processo sou está a muito. andar, que estou a trabalhar bem. Eu não, os miúdos, é É sempre os os dois, miúdos. é o Sim, plantel e sim. o treinador. É, Isso porque eu como costumo tem que dizer, se nas dar crédito a derrotas, toda a gente. mas eu como costumo dizer, nas derrotas sou eu, nas vitórias são eles, sempre. Ó pai, foi muito bom ouvir isso, porque quer dizer que os miúdos jogam bem, que estão a andar. Pá, e a maior parte dos jogos que estou a perder é a diferença de idades. São mais pequeninos, são mais baixos, outros são mais fortes, mais bola nas costas, lá está, aproveitam-se muito. Nós tentamos sempre sair a jogar bolinha no pé e sabes que com bolinha no pé jogar com uma equipa que só bate e que é muito forte fisicamente, não dá. Não dá para fazeres Yeah. o teu jogo e tem-nos dificultado os jogos por causa disso, pronto. E aí as diferenças físicas notam-se muito mais do Sim, sim, que em qualquer completamente. outro futebol. Completamente. Por Principalmente na isso, defesa, eu tenho o caso deste ano, tenho defesas centrais muito baixos. Então, quando levo bolas nas costas, é raro eles conseguirem interceptar a bola. há sempre lá Ah, uma torre qualquer da os equipa extremos e adversária avançados que já sempre foi. super altos, sim. Tem acontecido, infelizmente, no futebol de formação tu encontras muito isso. A discrepância no nível de maturidade, de maturação dos miúdos, de alturas e físico, faz toda a diferença no futebol de formação, sim. Para mim, a meu ver, sim. Por muito que, ou tu tens uma equipa muito homogénea, com muita qualidade, com bola no pé, e consegues combater essas equipas mais fisicamente, ou agora o meu caso, que tens algumas diferenças de nível, é sempre muito difícil combater um jogo do início ao fim. Eu tenho casos que primeiros 20 minutos, primeira meia hora consigo me bater bem, mas depois vem o fator físico ao de cima e os miúdos já são abaixo, pronto. E é difícil. E o mais difícil depois aí é tu conseguir explicar aos miúdos que estás a jogar bem e que eles estão a evoluir. Então, mas, mister, mas nós temos perdido os jogos todos, pá. Nós só levamos saco todos os jogos, como é que nós estamos a evoluir? O grande trabalho depois teu é fazê-los entender isso. Mas isso é Pá, eu acho. difícil de explicar, até no futebol principal. No futebol Sim, internacional, às vezes as pessoas não conseguem compreender que está a haver evolução numa equipa e os treinadores estão reféns dessa ideia muito. Na minha opinião, os treinadores são reféns dos desta. resultados. Tens que ter resultados. Sim, Amanhã completamente. tens que ganhar amanhã, ou ontem até. Tu tens que ganhar e tens que ganhar. Sim, E isso às vezes estás a colocar os resultados acima do futebol e dos troféus que poderás vir a ganhar mais tarde. sim. Não te vale nada estar a ganhar um jogo hoje
se a tua ideia está a ser comprometida e não vais crescer com ela. Tá? É- é- Infelizmente tens muitos casos hoje em dia disso, que, como eu costumo dizer, tu como treinador vais de bestial a besta em segundos, ou em dias, ou em horas. E acho que as direções dos clubes e os adeptos dos clubes são pessoas impacientes e que não entendem que o futebol é um processo demorado, mesmo nos séniores, um treinador que vem para uma equipa nova, expor as suas ideias, trabalhar até que a equipa ganhe rotinas dinâmicas e que entenda a 100% as ideias de um treinador, tu precisas de muito tempo mesmo, muito tempo, são semanas de trabalho, treino, planeamento fora do treino, no treino, com a equipa técnica. Pá, e as pessoas às vezes pensam que por estarmos na Primeira Liga, ou mesmo no nível de futebol de é, formação, porque aí também há gente que pensa isso, mas numa Primeira Liga pensam que por teres muito dinheiro ou por teres condições, que é só chegar ali e bates e as já palmas e está. eles põem-se a jogar e já está. E não é, e não é. Mas temos mesmo casos que resultam logo. Eu queria falar deste exemplo porque depois também vou fazer uma pergunta um bocadinho relacionada com ele, que é o Bruno Lage. O Bruno Lage, na altura, entra no Benfica, na equipa principal, Sim, entra derrompante e faz uma reviravolta quase épica naquela temporada para o Benfica. Estava com 7 ou mais pontos de atraso da base. para o Porto e consegue dar a cambalhota e ganha o campeonato para o Benfica. Passado poucos meses, mandaram-no Foi embora embora. Sim. porque não estava a apresentar aquele futebol tão bom, Do início, se calhar nem era tão o futebol em si, mas os resultados já não estavam a chegar naquela claro. fase. E em poucos meses foi o melhor para vai-te embora daqui para fora. É, lá está, foi de bestial a besta, em pouco tempo. Olha, o Bruno Lage é um dos casos, que infelizmente que eu costumo dar e que não concordo nada. E o Bruno Lage tem outra coisa, que é o Lage teve muitos anos, mas muitos anos no futebol de formação, em quase todos, Era por aí que eu basicamente. queria perguntar-te É, se sentes a inspiração de figuras como o Lage ou o Renato Paiva, e o treinadores Paiva, que passam sim, muito nas formações, passaram por muitos escalões e estão sim, no sem topo. dúvida, Um mais sem que outro, dúvida. se calhar, mas estão no topo. Sim, é a minha ideia. A minha ideia, aliás, com estes miúdos é, antes de tentar fazer alguma coisa, eu queria levá-los até aos júniores. Comecei nos Traquinas, sub-9, e gostava de os levar até aos júniores, e depois, do ano a seguir dos júniores, logo se vê. Porque acho que é um processo muito trabalhoso, demorado, pá, mas que no final podes recolher alguns frutos, e bons. E eu já os ando a recolher ao longo do tempo, e queria tentar, por tudo, levá-los até ao escalão, ao último escalão da formação. Agora, em relação ao Bruno Lage, eu acho que o Bruno Lage tem outra categoria, que alguns treinadores não têm, porque esteve muitos anos no futebol de formação e sabe o que é a gestão de pessoas, a gestão do ser humano, principalmente porque trabalhou muitos anos com crianças, e uma criança não tem nada a ver com sénior. Tu com sénior, os séniores já trazem manias, alguns não vão logo com a tua cara Às e vezes depois é até só pode ser aquele. pior nessa perspectiva. Sim, sim, muito pior. Eu acho que o Lage trouxe outra, como é que se diz? Outro Know-how. trote, já outra experienciazinha por ter estado muitos anos na formação, assim como o Renato Paiva. São duas pessoas que eu admiro muito. E acho que isso lhes deu bastante bases boas para chegar lá. O Bruno Lage, lá está, foi o que eu tenho vindo a falar contigo. Enquanto as coisas correm bem, aquele 10-0 monumental na Luz, Ou foi 10, não foi? Nacional, eu acredito que Ou foi a Nacional, Nacional, se não sim. me engano, 10-0, sim, 10-0, pronto, ele era o melhor treinador do mundo. incrível. Só que esquecem-se que quando tu estás a ter resultados, os outros querem imitar, ou os outros querem parar com esses resultados. Então, se calhar, viram mais as atenções para ti, preparam melhor os jogos contra ti, porque querem fazer-te cair, querem acabar com essa Ninguém o senda para, de. quero ser eu a pará-lo. Exatamente, E mostrar pronto. que sou mais que ele. Né? Claro, e tu tens jogos, tens dias menos bons, tens dias em que se calhar as bolas não estão a entrar, o passe não está a sair, opá, é normal, os jogadores não estão todos os jogos a mil como nós queríamos ou como devia ser. Eh, Pronto, e depois vem um resultado ou dois menos bons e as pessoas perdem a paciência muito rápido, nunca entendi isso bem. Estamos a viver a um Eh, ritmo alucinante nesse Completamente, sentido. Eu, querem tudo para ontem.
querem tudo para ontem. E o futebol não é para ontem. Se falhas, um detalhe qualquer, já Sim, foste. és muito não tens criticado. hipótese. O futebol é um mundo, como eu costumo dizer, é um mundo de cão. E tu tens que saber bem onde pisas e com quem trabalhas e o que é que vais fazer, porque lá está. De um momento para o outro, a vida e o mundo vira completamente. E acho que lá está, é um trabalho ingrato por causa No disso. futebol principal, no caso do Laje também aconteceu. Ele perde jogadores fundamentais para o sistema que ele tinha implementado Também. e não teve os reforços ideais, ou não teve o E que investimento pediu. que depois outros tiveram também, não é? Claro. Mas isso são outras discussões e não se dá tempo ao treinador para Preparar. preparar Sim, outro plano. sim. É que ele perdeu o plano dele quando o Félix sai e tudo. Foi uma surpresa para toda a gente, não é? Até pelos Claro. valores envolvidos, mas ele E depois isso não também tem é um uma. tempo para planear. Desculpa. Sim, nada, tranquilo. Isso também é um dos grandes problemas, é que normalmente um treinador quando chega a um clube quer A, B e C e depois vem o D, o E e o F, em vez do A, o B e o C. E tu estavas a pensar em X e agora vai ter que ser o Y. Pronto. E às vezes isso demora, porque tu não tens as armas que querias, uma menos boa, outra mais boa, e tens que reformular e adaptar a equipa em contexto do que tu tens. As minhas ideias, por exemplo, as minhas ideias, houve ideias que eu tive que resultaram muito bem no Sporting, porque tinha jogadores de uma qualidade brutal, e que se calhar já não resultam tanto na equipa que eu tenho do União, lá está, porque tu tens de saber adaptar. Só que graças a Deus eu estou no meu clube de coração aqui de Coimbra, em que as pessoas me conhecem e reconhecem o meu trabalho e confiam, e eu se perder 10 jogos eu não me vou embora, porque sabem que o processo demora. Também é diferente, também é um bocadinho Pronto, diferente. é sim, estamos a falar de contextos totalmente diferentes. Depois, quando dás aquele salto para o nível seguinte, aí já vais estar com essa pressão, tens medo dessa pressão que te vão estar a colocar. Olha, eu vou-te ser muito sincero, eu tinha medo da pressão já no Sporting, porque foi um salto brutal mesmo, desde planeamento a reuniões, a observações, tudo. Eu quase todas as semanas tinha um jogador novo, em que vinha de um clube, à experiência, tinha que o avaliar, tinha que deixar relatório dele. De 15 em 15 dias íamos a Alcochete jogar contra as outras AFS, ou contra uma equipa do Sporting lá, e nós estávamos a ser avaliados assim como os atletas estavam a ser avaliados. Todas as Ou semanas seja, tinha que enviar. eles captam talentos em vários distritos, basicamente, e depois fazem ali um choque para ver o nível dos jogadores e dos treinadores. Exatamente como é que está cada equipa a responder, quem é que está mais em cima, quem é que está mais em baixo, pronto. E foi um salto brutal mesmo, desde todas as semanas ter que enviar os planos de treino, os relatórios de jogo, análises de jogo, tudo. Atenção, eu sempre fiz, mas fazia à minha maneira, se calhar uma maneira mais modesta ou que não tinha tanta experiência para tal, e não tinha que entregar a ninguém nem dar a ninguém. Eu fazia para mim, para ter dados guardados das épocas e dos miúdos, e nunca tive que entregar. E imagina tu estás num clube modesto e de repente saltas para um Sporting onde toda a gente está a olhar para ti, Muito mais exigência, não é? exigente, e tu tens que dar tudo. E é o meu clube de coração. E eu sou do Sporting e mesmo assim acho que não foi o melhor percurso que lá estive. Infelizmente foi a opinião deles. Mas se Valeu calhar a também é experiência. isto já é mais a minha opinião. Se calhar não chegou no tempo certo. Se calhar É assim, se for mais à frente neste caminho, se calhar vai ser mais concordo. Eu se benéfico. calhar foi muito prematuro também. Eu fui para lá muito novo, e só tinha 2 anos de treinador, e foi um salto mesmo brutal. Atenção, não foi pelos resultados, pelo menos na minha ideia, nem pelo processo, porque os miúdos evoluíram e eu obtive resultados. Foi por outras coisas que me são alheias e que não interessa, mas se calhar foi prematuro o salto. Mas são estas pequenas coisas também que nos fazem crescer. Mas Isto me fez entender tu muito também mais o já futebol e as coisas. assim também já tens um vislumbre do que
tens pela frente, vá, basicamente. Sim, Quando sim. pensares em dar o salto, já sabes, bem, é isto que eu vou encontrar no próximo patamar, digamos assim. Sim, Se já me calhar, deu algumas luzes, não todas, ainda há muito caminho pela frente, mas já deu algumas luzes do que é um bocadinho o futebol mais profissional. Não é totalmente profissional, mas um futebol mais a sério, um nível, um contexto totalmente diferente do que eu estava habituado. Mas pronto, foi uma boa experiência, fiz muitos amigos, treinadores, jogadores, e é uma base que tu levas para a vida, basicamente, essas experienciazinhas. e a atual também. A Sim, atual, tu claro, a basicamente atual também. estás tu e os teus jogadores agora a crescer e Sim. é nessa onda que eu te quero perguntar qual é que é o teu maior sonho mesmo? Olha, isso é uma pergunta um bocadinho difícil ainda para responder, mas muito sinceramente, para já, o meu objetivo que queria atingir era chegar à Primeira Liga com 34 anos. Pronto, Aí está, esse é o meu sonho. O clube não é interessa, igual. porque tu, quando és treinador, perdes um bocadinho o teu clube, tens que ser profissional. Atenção, eu posso ser de um clube, mas se estiver aqui a trabalhar para o rival, eu vou e dou tudo. Profissionalismo, exatamente. Profissionalismo sempre, sim, não é esse o caso. Mas é assim, sonhos em particulares de treinar um clube, este ou aquele, pá, não tenho, não tenho. Mas gostava muito de chegar à Primeira Liga com 34 anos. Isso é um grande objetivo que eu tenho. Ainda Muito vais bem a difícil, tempo, ainda vais claro, bem a tempo. sim, espero que sim, mas pronto, acho que é O esse. que importa, isto é quase um conselho meu, eu não sou ninguém para aconselhar, não é? Mas hum, tu vais continuando na tua saga, tu mesmo disseste que queres continuar o caminho com eles até aos júniores, não é? Estamos nos sub-14, então ainda Sim. faltam dois ou três escalões. Já 4 anos, 4 anos. é 4 Sub-15, anos, sub-16, basicamente. sub-17, sub-18. Pronto, Ok. sub-19 também é júniores ao último ano, vá, 4, 5 anos, que ainda falta. Atenção, sim, eu não sei se hoje ou amanhã se recebesse uma proposta já para ir para os séniores, eu não sei o que é que ia fazer, eu não sei o que é que eu ia decidir. Quero muito ficar com os miúdos porque acho que é isso também que vai fazer a diferença, porque não há muita gente. Eu só conheço um treinador e foi em Viseu que acompanhou de cerca de 6 anos a mesma É equipa. sempre a mesma equipa. Sim, pá, eu acho que isso é uma novidade, é um trabalho que, se eu conseguir tirar frutos, como tenho tirado ao longo dos anos, que as pessoas vão ver e vão achar, pá, este gajo esteve ali tantos anos sempre com a mesma equipa, ali sempre na mesma coisa, pronto. Pá, e depois vão ver os resultados e vão ver os processos e pode ser que alguém ache novidade e goste e que agrade. É pelo menos o que eu tento fazer. Destacar-te. Agora, sim, Seja. destacar-me nisso. Sim, e Exatamente. também é mesmo pela relação sentimental que eu fiquei com os miúdos, porque são miúdos que vê-se que me querem agradar muito e que gostam mesmo muito de mim, pá, e fazem mesmo tudo por mim. E isso é uma coisa que eu lhes louvo e admiro muito porque é raro falharem mesmo. Não estou a falar no jogo, isso falham muito e dou-lhes muito na cabeça. Mas como pessoas e como ser humanos são crianças, opá, mas já são todos uns homenzinhos e é muito bom trabalharmos juntos. Agora, de repente, se chovesse uma proposta, tinha que pensar muito bem, tinha que Mas ponderar tu as coisas. no salto, imagina, vais treinar agora uma equipa principal de um clube, tu já tens que formar uma equipa técnica, eh, coisas desse género. Sim, Achas que estarias preparado? sim. Sabias com quem poderias contar? Ou Olha, é ia ser assim, uma coisa assim, e agora o que é que eu vou arranjar? eu neste momento tenho meia equipa técnica, como costumo dizer. Tenho um treinador adjunto e um preparador físico barra treinador de guarda-redes, que é o treinador de guarda-redes é o André Pereira, também é licenciado em Ciências de Desporto e Educação Física. E o meu treinador adjunto, que tu conheces, é o Gonçalo Braguês, que é de Viseu, jogou comigo, Exato. também no Dínamo e no Ranhados, tirou há pouco tempo na Associação de Viseu de Futebol o nível 1 e precisava de estágio, eu arranjei-lhe o estágio aqui no União e está meu adjunto quer no sub-13, quer no sub-14. Pronto. Dois já tenho, já faltam mais. Pronto. Agora, no caso de dar um salto desses, teria que, claro,
que arranjar uma equipa técnica mais compostinha e com mais qualidade, mas isso se calhar também vai surgindo com os anos de claro, isso vai experiência. surgindo. Tenho os nomes na cabeça, se fosse preciso já tenho as pessoas selecionadas, Juntavas a mas turma sim, e juntava a vamos. turma e íamos à luta, claro, sim. Muito obrigado, Gonçalo, e queria-te dar os parabéns desde já pelo percurso que estás a fazer e por conseguires manter em 3 trabalhos ao mesmo tempo, que isso é muito difícil mesmo. E desejar-te as melhores felicidades para o teu futuro e muito Obrigado. sucesso. Não tenho dúvidas que vais conseguir chegar onde queres. Pessoas assim que querem e estão focadas nas coisas vão chegar lá, não tenho dúvidas. E muito obrigado. E O prazer é todo meu. obrigado. E para lá para casa, para quem está a assistir, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por estarem connosco e voltamos numa próxima entrevista. Até lá. Tchau. E obrigado também pela oportunidade, ok? Que é muito bom esta partilha de ideias e este reconhecimento, não é todos os dias que o fazem. E acho que é preciso. É preciso falarmos muito no futebol de formação porque anda toda a gente preocupada com os 3 grandes e com os séniores. E acho que está um bocadinho descurado o futebol de formação, que para Esquecem-se mim das é o bases. pilar do futebol. Tu sem Exatamente. futebol de formação, eles depois não chega lá acima, o carvão não chega lá acima e tu precisas de alimentar a fornalha. E acho que isso está a ficar um bocado esquecido em algumas situações e que não deveria ser descurado. Fala-se muito das transferências milionárias e tudo mais, mas esquece. Então, mas este jogador teve de surgir de algum lado, teve de crescer Sim. em algum clube, em algum país, pronto, isso não interessa, e teve de subir pelos escalões de formação e não se está a valorizar Exato. isso Sim, bastante. da melhor forma.